Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Quem encontrou, diga eu. Eu espero você amanhã, aqui às 19h30, para o nosso embarque. Você que está em adaptação nesta igreja, você que quer se tornar membro desta igreja, você que esteve aqui reconciliando com Jesus e já passou pelo batismo nas águas, amanhã às 19h30. Nos diz assim o texto sagrado: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Desocupe as suas duas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e pergunte para essa pessoa que está do seu lado, sorrindo, para ela não ficar chateada com você: achará, meu irmão? Pergunta para ele: achará? Vamos orar? Segure firme na mão da pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Não deixe ela escapar. Prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo esta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. A minha oração esta noite é para que o Senhor fale e não te cales. Glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Saca-me da Tua aljava e acerta o Teu alvo. Eu oro crendo em nome de Jesus, amém. Antes de você se assentar, abrace uma pessoa e diga a ela: achará. Glória a Deus. Quem esteve aqui na semana passada, levante a mão. Na semana passada, opa! Vai ter que ouvir a introdução pela terceira vez, porque a gente tem que explicar aos irmãos que estão chegando pela primeira vez, que nestas semanas nós estamos falando, pregando sobre as parábolas de Jesus. E que toda parábola deve ser lida na perspectiva de encontrarmos a moral dela. O que Jesus quis dizer com esta parábola. Que não devemos, numa leitura devocional, numa leitura rápida, direta, nos preocuparmos com os pormenores da parábola e perdermos o que há de principal nela, que é a grande lição que Jesus espera que nós extraiamos da parábola. Mas que numa noite como essa, em que a gente tem um pouco mais de tempo, a nossa intenção é olhar para a parábola, colocar a lupa sobre ela e caminharmos de forma mais íntima com o texto, a fim de extrairmos estas verdades transformadoras que uma história contada por uma pessoa como Jesus tem a capacidade de proporcionar. Eu não sei qual foi o melhor contador de histórias que você conheceu na sua vida, mas eu tenho certeza que nenhum deles contavam, ou contam, ou contariam histórias melhores, ou com mais profundidade, ou com mais graça, do que as histórias que foram contadas por Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também. Essa palavra também
ela aparece no texto para indicar que essa parábola faz parte, ou melhor, é parte do discurso anterior de Jesus. A mensagem de Jesus no capítulo 17, nos últimos versículos, era uma mensagem escatológica. Falava sobre a instituição do reino, falava sobre a invasão que Jerusalém sofreria, e também falava sobre propriamente as últimas coisas. E quando Jesus está pregando essa mensagem escatológica, Jesus encaixa nesta mensagem uma parábola. E desta vez Jesus quer dizer que quanto maior forem os sinais, quanto mais urgência esses sinais proporcionarem, mais intensa deve se tornar a nossa vida de oração. O que Jesus está dizendo é: quanto mais se aproximarem os dias difíceis, quanto mais se aproximarem os dias de calamidade, mais intensa deve se tornar a sua vida de oração. Quem ora pouco, deve orar mais. Quem ora o suficiente, ou pensa ser o suficiente, deve intensificar mais. E quem, por uma média geral, poderia dizer: eu oro muito, Jesus está dizendo: você deve orar mais ainda. É mensagem para a gente. É mensagem para quem está percebendo que já é a última hora. Além de mim, mais alguém está sentindo que é a última hora. Queridos, eu me surpreendo quando precisa-se de uma greve de caminhoneiros para que os crentes digam: eu acho que Jesus está voltando. Pois eu já acho isso há muito tempo. Na verdade, excluo essa palavra eu acho, retiro do meu discurso, eu sinto, eu creio, o Espírito me comunica, eu tenho certeza. Pegue na mão de alguém e diga: esta pessoa já é a última hora. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever, nós não gostamos dessa palavra. Obrigação, dever. Nós gostamos de voluntariado. Nós gostamos de quando eu sentir. Se faz um relógio de oração numa igreja e alguém entra e comenta. Mas oração não é assim, oração é quando a gente sente. Se diz tal hora e tal hora alguém vai orar e alguém diz: não, oração é quando eu sentir vontade. Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre. Se Jesus está dizendo que orar sempre é um dever, Jesus está dizendo que orar sempre é um mandamento. Jesus está dizendo que orar sempre é um caso de obediência. Aí eu preciso dizer 3 coisas. E quem quiser anotar, anota. Pecamos ao deixar de orar. Deixar de orar é pecado. Porque Jesus disse que orar é um... Eu sei que você gosta do lado romântico. Orar é diálogo. Orar é conversa. Tudo isso. Mas orar é um... Então quando eu não oro, eu... Só que piora. Pecamos porque deixamos de orar. Eu vou repetir. Pecamos ao deixar de orar e pecamos porque deixamos de orar. Então o pecamos ao deixar de orar é só a porta para os outros pecados que vamos cometer porque deixamos de orar. Pecamos ao deixar de orar é abrir a porta para o pecado. E depois de abrir a porta para o pecado, pecaremos ainda mais porque pecamos ao deixar de orar. Eu não sei se você pega, mas se você não pega, respire que você vai pegar.
Jesus está dizendo: Helena, quando você não ora, você peca porque não orou. E se prepare, porque é só o começo da sua desgraça. Depois você vai passar a pecar porque não ora. Aí eu digo a terceira coisa que eu tenho a dizer sobre isso: pecado e oração são legítimos opositores. Quanto mais você orar, menos você vai pecar. Quanto mais você pecar, menos você vai orar. Eu estava dizendo: Espírito Santo, por favor, me diga, temos pregado pouco? Eu não sei qual é a realidade da sua igreja, mas nesta igreja aqui eu tenho certeza que não temos pregado pouco. Talvez estejamos orando pouco. O Espírito Santo está dizendo: quanto mais você orar, menos você vai pecar. Você já percebeu que a oração te deixa sem graça de pecar? Você acaba de orar e tropeça com o pé, mas você não consegue xingar porque estava orando agora. Alguém te provoca e você quer revidar a altura, mas aí você acabou de orar e você ainda diz assim: a sorte do fulano é que eu estava orando. Oh, toque no ombro de alguém e diga: a oração vai deixar você sem graça. Aleluia! Vai vir aquela coisa assim, ó, vai subir, mas vai descer na hora. Você vai dizer: eu estou orando. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Mas essa parte, gente, doeu no meu peito. E nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Me doeu. Eu preciso dizer a verdade para você, me doeu. Não desfalecer é um dever. Eu não sabia. Eu não sou melhor do que você não, mas eu já li a Bíblia algumas vezes, inteira. É o mínimo que se espera de alguém que passa a vida para fazer isso, né? Eu não trabalho fora, meu trabalho é ministerial. O mínimo que se espera de alguém que propõe entregar a vida para pregar, que tenha lido a Bíblia algumas vezes. E eu acho que eu li, mas não li. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia todo dia. Quer dizer que não desistir é um dever. Você está sendo orientado por Jesus a levantar a cabeça, encarar o que você chama de desafio, olhar para esse desafio e mandar um recado para ele: crente, não desiste. Aponta para o que você chama de desafio, vai, aponta. Ele não está aqui, Helena, está aqui, está diante de você. O que você chama de desafio, de porta fechada, de desespero, de angústia, de limitação ministerial, de limitação espiritual. Olhe para isso e diga: eu não vou desistir. Em nome de Jesus, eu não vou desistir. Eu recebi, irmão Gilvan, eu recebi uma orientação de Jesus. Sou rebaia. Porque você não para, porque Jesus te deu uma orientação: não desista. Mas tudo está dizendo para você parar, mas Jesus está dizendo para eu continuar. Mas tudo está dizendo para eu desistir, mas Jesus está dizendo para eu prosseguir. Desistência na vida de crente é pecado. Crente não desiste da oração. Crente não desiste da intimidade. Crente não desiste da consagração. Levanta suas duas mãos. O senhor conhece, irmão Gilvan? Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha para trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai, porque ele está nos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste. E na cara do inimigo e vai. Aleluia! Agarre na mão de alguém
Resistência não combina com crente. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, dizendo: havia numa cidade um certo juiz. Eu não sei há quanto tempo esse homem morava ali. Esse havia é de haver, que é de existir. Existia naquela cidade. Talvez aquele homem já morasse ali por alguns anos. Um dia, não sei qual, mais cedo ou mais tarde, descobriremos a existência de certo tipo ou certos tipos de personalidades que possivelmente nunca descobriríamos se não precisássemos delas. Eu vou explicar. Há uma mulher que mora ali, eu não cheguei ainda nessa altura do texto, e há um juiz que mora ali. Talvez você não saiba que mora um bombeiro na sua rua, um médico, um policial, até que você precise dele. E no momento em que você busca a ajuda desse profissional, de um engenheiro, de um pedreiro, de um psicólogo, a existência dele é denunciada pela demanda que você tem, pela necessidade que você tem, pela precisão, né, de precisar que você tem. Não revela tudo, mas revela muito. Eu disse que não revela, mas revela muito. Quem são as pessoas quando nós passamos a precisar delas? Mas como eu não estou para pregar para quem não veio, nessa hora a gente começa a pensar nos outros. Então eu vou virar o espelho para a gente. Vai se saber muito sobre nós quando as pessoas precisarem de nós. Entende? Porque senão a gente vira o espelho para fora. Aí a gente começa a pensar no cunhado, no vizinho, infeliz, ele, o dia que eu precisei do carro dele. Só que ele não veio, Deus não fala com quem não veio. Deus está falando comigo e com você. As pessoas conhecerão de fato a nossa personalidade quando elas precisarem de nós. Porque uma coisa sou eu quando eu estou dependendo de alguém, e outra coisa sou eu quando alguém depende de mim. Talvez quando eu dependa dos outros eu revele um nível do que eu sou, mas eu vou revelar toda a verdade do que eu sou quando alguém estiver dependendo de mim. Uma coisa é revelada sobre você na forma com que você trata as pessoas das quais você precisa delas, e outra coisa é a revelação de você, a forma com que você trata quem precisa de você. Aquele mesmo funcionário público, aquele mesmo balconista, aquele mesmo empresário, que você chega no balcão e ele não olha nem nos seus olhos, como se você não fosse ninguém. Ele tem outro comportamento quando é ele que está na frente do balcão. Só que boa parte de nós que nos queixamos do serviço público, da atendente, do lojista, também tratamos as pessoas da mesma maneira quando as coisas se invertem. Havia ali um juiz. Jesus é que está contando a história. Diga para alguém, Jesus, tá? Tem gente que esqueceu do tá. Quando eu falar uma coisa é do jeito que eu estou falando, gente. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus, tá? Isso.
numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Eu escrevi para eu não esquecer: um ímpio completo, totalmente ímpio. Essas nomenclaturas bíblicas marcam muito as crianças. Eu me lembro que na escola, um dia uma menina falou para mim assim: você é o quê? Eu disse: crente. Agora eu sei o que você é: ímpia. Ela disse: o quê? Eu falei: mundana. Porque era assim que as pessoas falavam, era isso que eu ouvia. Eu apenas estava reproduzindo o que me disseram. Depois eu fui descobrir que mundano é uma palavra que tem a ver com comportamento lascivioso, né? Com prostituição, sei lá, mas o que me diziam era aquilo. E depois, crescendo, eu vou descobrir que o ímpio não é propriamente um não crente, um não religioso, mas aquele que pratica de forma deliberada a impiedade. Então o que eu tenho aqui não é um não salvo, o que eu tenho aqui não é um não crente, o que eu tenho aqui é um ímpio completo e totalmente ímpio, porque ele não teme a Deus nem respeita as pessoas. Não que seja perfeito, mas eu conheço gente que consegue dosar isso. Não teme a Deus, mas respeita as pessoas. E eu conheço gente que diz: não respeito ninguém, mas temo a Deus. Aí eu preciso dizer algo especial para que você entenda e saia da coluna do meio. Quem teme a Deus aprende a respeitar os outros. Pode ser um mendigo, pode ser até alguém que já lhe faltou com respeito, pode ser até alguém alcoolizado. Me choca ver crente enxotando como se fosse animal, um alcoolizado. Me choca ver gente que não é capaz. Eu sei da insegurança, eu estou falando de petulância, de arrogância, de abaixar um vidro num lugar razoavelmente seguro para responder a alguém: não quero, não posso, não preciso, não me agrada, não vou comprar. Me choca entrar numa loja, num shopping onde razoavelmente há uma segurança e você não conseguir dizer para o vendedor: eu estou observando, qualquer coisa eu lhe chamo, e apenas fazer assim. Você não teme a Deus. O temor que sentimos acerca de Deus transforma a maneira com que tratamos as pessoas. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Tem aquele dia que a gente já sai de casa com problemas e a gente às vezes não sabe a realidade do que o outro está vivendo. Eu me lembro de um dia que eu estava com um problema muito grave e foi me acontecendo coisas durante o dia, com serviço, com atendente, e eu falei: gente, isso serve para mim. É lição, Deus falando comigo, porque eu nunca sei como está a alma de quem está do outro lado. Esses dias eu liguei errado um número. Uma senhora atendeu, uma senhora. Não era uma criança, não era um adolescente. Uma senhora. Se espera de uma mulher que tenha modos. Eu falei: fulano de tal está aí. Nem me lembro agora quem eu estava procurando. Ela disse: não. Eu disse: me perdoe, então foi um engano. Ela me respondeu com um palavrão do outro lado. Eu não tive nem tempo de entender o que eu tinha feito de errado, porque qualquer pessoa pode errar um número. Será que essa moça não senta num culto? Quem sabe ela não é recepcionista numa igreja? Quem sabe ela não é cantineira numa igreja? Quem sabe ela não dê até palestra em reunião de mulheres? O nosso temor a Deus tem que refletir no nosso comportamento, aquilo que nós somos. A princípio eu penso que é um ímpio cometendo impiedade, mas talvez seja um crente se parecendo com ímpio. Ele não teme nem a Deus, nem respeita os homens. Não se preocupa com o bem-estar das pessoas, nem com o que elas pensam. Não me preocupo nem com elas, nem com o que elas pensam. Nem temo a Deus, nem os homens. Se você quiser anotar, anote. Se não, redobre a sua atenção. O preocupante é que a função que ele ocupa
não combina com o caráter que ele tem. O absurdo é que respeito é atributo indispensável a um juiz. O que ele deveria ter plenamente, ele não possui nem em gotas. Me ajude a pregar para esse crente não ficar chateado só comigo. Tem que dividir um pouquinho a chateação com você. E pergunte para ele: o seu caráter combina com o lugar que Deus te deu? Adoradores que se adoram, ministros de louvor que se louvam, pastores que não apacentam, pregadores que não amam a Bíblia e nem têm vida de oração, crentes que não creem, diáconos que não ofertam, presbíteros que não cumprem a doutrina, evangelistas que não evangelizam, missionários que não amam. Que loucura é essa, gente? Pais que não educam, esposos que não lideram, esposas que não são submissas, casais que não se amam. Deus está dizendo: viva a altura do lugar que eu dei para que você ocupe. É normal alguém não temer a Deus e nem aos homens nesse mundo que a gente vive. Pode ser normal. É normal alguém não respeitar a gente. É normal. Mas é normal alguém ocupar uma cadeira no judiciário e não ter respeito pelas pessoas. Não é normal. Você tem que viver a altura do lugar que você ocupa. Helena, eu não ocupo lugar nenhum. Eu sou crente de banco. Você está errado. Você não está entendendo. Eu aprendi com o meu pastor. Tudo por causa de um salgadinho. Tudo por causa de um salgadinho. Sempre fui gulosa. Agora que eu estou lutando contra a gula, gente. Esse pecado sempre quis me derrotar. Mas agora estou vencendo. Aleluia. Eu não faço o tipo do gordinho que diz assim: não sei porque eu sou gordinho, eu nem como. Não como. Mas estou lutando. Descia eu do ônibus Ponto Chique, da aviação São José, no centro de Nova Iguaçu, para estudar num colégio. Atravessava a rua. Entrava na próxima 13 de maio, que fazia esquina com o Calçadão. Na época tinha uma loja antiga chamada Lubene. Do lado da loja tinha um bar que vendia uma coxinha maravilhosa. Eu não esperava a hora da merenda não, gente. Eu já descia, atravessava a rua, entrava no bar, comprava coxinha e já era o meu café da manhã. Só que de manhã eu pegava o ônibus com o meu pastor. E ele continuava no ônibus, embora fosse o ponto final. Porque quando o ônibus saía do ponto final, ele dava a volta e passava pela igreja matriz, que alguns de vocês conhecem como Igreja do Ouro, que na época estava construindo aquele prédio anexo. E o meu pastor era pedreiro ali. Então quando o ônibus parava, dava aquele tempo para que os outros passageiros embarcavam. Era tempo necessário para ele ver a gordinha atravessando a rua, entrando no bar para comprar a coxinha. Tem gente que diz que a gente não deve usar o púlpito para tratar algumas coisas. Mas pecado de crente, irmão, se trata no púlpito. Porque se o pastor não falar dos erros que a congregação comete no púlpito, incorre que outras pessoas cometam o mesmo erro. E um dia ele disse: crente não entra em qualquer lugar. Eu abaixei a cabeça e pensei: é o bar e a coxinha. Crente não entra em qualquer lugar. Crente não come em qualquer lugar. Eu falei: só pode ser eu. E ele disse uma coisa que vai quebrar o seu discurso de que você não se assenta em lugar nenhum e por isso você não tem que ter um comportamento diferenciado. Ele disse: nós não podemos sentar em qualquer cadeira. Eliomar sabe que até hoje eu não entro em bares, só se for para evangelizar. Nós não podemos nos assentar em qualquer lugar, disse o pastor, porque nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais.
Me traumatizou o pastor José Maria, que vive até hoje. Não consigo comprar nem água mineral em bar, irmãos. Porque eu lembro da voz do pastor José Maria dizendo: crentes não entram em qualquer lugar e nem se assentam em qualquer lugar. E isso já faz mais de 25 anos. Porque estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você pode não ter um lugar, o púlpito, mas você tem um lugar sentado ao lado do trono de Deus. Então pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e diga para ela: viva a altura do lugar que você ocupa. Qual? Você está sentado em lugares celestiais. Havia também naquela mesma cidade, diga isso bem alto, havia também naquela mesma cidade. Olhe para mim, dificilmente haverá um só tipo de pessoa em uma cidade. Naquela cidade tinha um juiz iníquo, mas tinha também uma viúva persistente. Porque dificilmente numa cidade haverá apenas um tipo de pessoa. Você precisa entender que nós não podemos estigmatizar ou julgar de forma precipitada pessoas por causa de lugares. Tentaram fazer isso com Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Não desmereça uma instituição por causa de uma pessoa, ou de 10, ou de 20. Não desmereça uma cidade por causa de uma fatia dela. Eu não rio, eu não acho graça de piadas pejorativas contra a cidade onde eu vivo, onde eu ministro e aonde vivem as pessoas que acreditam no meu ministério. Eu não participo de chocarrice. Quando me dizem assim, é muito longe, eu digo: depende de onde você mora. Talvez você more bem longe também. As pessoas gostam de rotular os lugares por causa de acontecimentos, por causa de um não recurso ou a não capacidade que o lugar tenha. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há quantas pessoas que eu estou falando esta noite que são ministros de Deus na Baixada Fluminense? Levante a mão. Pregador, cantor, pastor, dirigente de oração, líder de grupo, levante a mão. Você não poderá militar legitimamente num lugar que você não ame. Coloque a mão no seu peito e diga: Deus, me ensina a amar o lugar que o Senhor me plantou. Aleluia. Um dia eu subi no Monte do André. Eu não sei quem aqui conhece o Monte do André, mas eu subi lá no Monte do André. Eu sentei no alto do monte e olhei para essa cidade. Eu fiquei de pé e eu disse: Deus, tu sabes. Talvez ninguém saiba, mas tu sabes que eu poderia morar em qualquer bairro desse estado, mas o Senhor me colocou aqui. Então me ensine a amar essa cidade. Eu tenho dormido em lugares confortáveis. Eu conheço cidades brasileiras lindíssimas. Eu tenho dormido em hotéis com algumas estrelas. Mas quando o meu carro entra nessa cidade, eu olho para Eliomar e digo: chegamos. Chegamos, aleluia. Esses dias eu estava de frente a ferroviária, mas propriamente a estação, e vendo as pessoas subindo e descendo. Eu disse: Deus, que lugar maravilhoso, que lugar abençoado, que lugar incrível. Deus vai começar a gerar alguma coisa no teu coração sobre aquele quintal que você mora, porque enquanto você disser essa porcaria, você vai continuar lá. Enquanto você falar: não aguento olhar para a cara desses vizinhos, você vai continuar dando volta lá. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem juiz iníquo, mas tem crente perseverante também. Aleluia.
Quando nós chegamos em outros estados, os crentes dizem: e como está o Rio? Lindo e maravilhoso. Eu penso em El Rio, mas quando eu vejo as notícias eu desisto. Não desista, você estará na cidade mais bonita do mundo inteiro. A pessoa fica me olhando assustada. Eu não estou iludida, eu estou convertida pela verdade de que se eu não amar o lugar que Deus me plantou, eu não poderei ministrar de forma legítima nele. Deus vai te fazer amar aquela loja, amar aquela empresa, amar aquele quintal, amar aquelas janelinhas de madeira que você não aguenta mais abrir. Quando você abre, você diz: Deus, me tira daqui. Deus está dizendo: ama primeiro, eu faço o que eu tiver que fazer na tua vida depois. Havia um certo juiz. Repita isso: um certo juiz e uma certa viúva. Diga: certa viúva. A parábola é sobre o que mesmo, gente? Não. Eles são os personagens. Jesus disse que a parábola é sobre o dever de orar. Então vamos resumir em uma palavra. Grite bem alto: oração. Havia um certo juiz e uma certa. A parábola sobre oração, bem como a própria oração, é capaz de parear, é capaz de igualar um juiz e uma desamparada. Só existe um lugar onde todos nós alcançamos o mesmo tamanho, de joelhos dobrados. Quando um juiz dobra o joelho aqui, quando um vereador, um deputado, um magistrado, um policial, uma diarista, um servente, um professor dobram os joelhos aqui, todos eles estão iguais diante de Deus. Havia uma certa viúva e havia um certo... gente, uma certa viúva e um certo... Pergunta ao seu irmão: e o lanche? Lanchou? Eu estou aconselhando, irmão Marcos, desde a semana passada, esse pessoal a fazer o lanche da tarde. O lanche da tarde é importante para você chegar na igreja animado. Um juiz e uma viúva. É uma história enigmática de contrastes. A viúva contrasta com o juiz. Ela não sabe, ela sabe? Não, ela não sabe. Você pode ser o contraste em relação a alguém e você nem sabe. Helena, estou com uma pessoa tão arrogante trabalhando junto de mim. Quer uma notícia? Deus permitiu isso para que você seja o contraste. Estou com uma pessoa tão mentirosa na minha família. É para você ser... eu estou quase apertando o pescoço de uma colega de trabalho minha. Chegou lá para eu trabalhar para ela. É preguiçosa, Helena. Deus está permitindo isso para que você seja o contraste. Mardoqueu não sabia, mas ele era o contraste de Amã. Vai ter gente que não vai gostar de você e você nem vai saber por quê. É porque quando ele olha para você, ele vê o espelho daquilo que ele deveria ser. A mulher está escolhida para ser o contraste e não sabe. Mas a Bíblia diz que ela ia ter com ele. Não é convencional essa atitude. Ela não se prendeu às formalidades da lei, mas foi direto ao juiz. Juízes não podem ser incomodados na porta de casa. Se eu receber um comunicado de que devo me apresentar a um juiz, eu tenho que esperar o dia e a hora. Eu não posso, na antiga lista telefônica, tentar descobrir o endereço dele, bater na porta dele e falar: eu vim aqui para ver o que o senhor vai fazer por mim. No mínimo, ele vai considerar que eu estou tentando atrapalhar o trabalho dele. Eu posso até ser presa.
Mas essa mulher olhou para o que ela chamava de desafio e de objetivo e decidiu: se pelos caminhos convencionais eu não estou encontrando saída, eu vou utilizar um caminho extraordinário, mas eu não vou desistir do propósito que eu tenho. Eu vou repetir, porque infelizmente teve gente que não percebeu que era uma palavra profética. Todas as vezes que os caminhos convencionais não gerarem aquilo que você espera, Deus está colocando diante de você uma rota alternativa. E você terá que ter muita ousadia para percorrê-la. Talvez você imaginou que fosse construir a sua casa com o seu salário, mas vai ser vendendo docinho nos sábados à tarde. Talvez você pensou que ia chegar na sua igreja, pegar o microfone no culto de domingo e pregar para aquele mundão de gente naquela igreja de 3.000 pessoas. Mas Deus está dizendo: você não vai começar lá. Sabe aquela praça? Sabe aquele bico de luz? Sabe aquela pessoa que já sorriu para você? É lá que você vai ligar a sua caixinha. Talvez você também acreditou que o caminho convencional que te levaria ao lugar que você queria fosse uma empresa. Mas Deus está dizendo: não é uma empresa, é uma banca na feira. Mas eu vou te prosperar tanto como você nunca viu em toda a sua vida. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a igreja e eu vou liberar. Se você tiver que bater na porta de alguém que ninguém bateu até hoje, bata! Porque tem resposta te esperando lá. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém e diga a esta pessoa: faça o que ninguém fez no poder do nome de Jesus. Faça o que ninguém fez no poder do nome de Jesus. Eu vou dizer a terceira vez, e quando eu falar isso a terceira vez, o crente que estiver ligado, ele vai sentir o que eu estou liberando aqui. Faça o que ninguém fez no poder do nome de Jesus. Ela ia ter com ele. Dizendo. Ela ia ter com ele? Ela ia ter com ele? Ela só tinha uma arma. Qual? Palavra. Ela ia porque precisava. Ninguém assume o risco do caminho alternativo senão por precisão, senão por necessidade. Quando eu falo caminho alternativo, não estou falando caminho ilegal, ok? Não confunda. Ninguém assume o alternativo se não seja por uma grande necessidade, ou por tentar o convencional e não conseguir. E quando chegava na porta do juiz, ela ordenava, ela batia, ela quebrava, ela esmurrava, ela abria faixas. Não, ela dizia. Porque a arma que essa mulher tinha era a... Eu não estou falando palavra, eu estou falando palavra. Se nós soubéssemos o poder da fala, da comunicação. Eu escrevi, gente, eu escrevi porque quando Deus fala comigo eu escrevo. Não use desgraçadamente o poder que você tem de comunicar-se. Os animais não têm a faculdade da fala. Os objetos inanimados não têm a faculdade da fala. O ser humano tem o poder da comunicação. E existem pessoas usando esse poder desgraçadamente. Ela estava na porta de um juiz e tudo que ela tinha era a fala. Você está na frente de uma porta de milagres que vai se abrir para você a qualquer momento. E tudo que você tem é a fala. Você tem um filho arredio e na força você não vai conseguir. Tudo que você tem é a fala. Você tem um casamento problemático e o silêncio não vai salvar esse casamento. Você tem a fala. Você tem alguém que tem a saída para o seu problema. E tudo que você tem ao seu dispor é a fala. Você é capaz de assumir um cargo em uma empresa. E não é um currículo frio que vai garantir esta vaga. É no momento da entrevista o seu poder de fala. Deus está te chamando para um ministério excelente. Mas quando você abre a boca, você quer ser um justiceiro, a justiceira. E ainda acaba o sermão dizendo: porque eu falo mesmo. Pelo amor de Deus, use poderosamente a fala.
menos o som, exortando eles. Que uma das coisas que Satanás fez com o lunático foi impedir a comunicação. Ele tinha um espírito mudo. Esse espírito, ele quer penetrar em igrejas, em ministérios, em famílias. Você pergunta a pessoa, como é que você está? Bem. 3 letras. Posso te ajudar? Aham. Nem formar a palavra não quer. Aham. Fala. Glória. Mas abra sua boca como a mulher de Provérbios 31 e serve para os homens também, porque a Bíblia não trabalha com gênero, nem com sexo. E quando eu falo gênero, porque a palavra, infelizmente, ela se deteriorou, mas era daquele tempo de 3ª série, né? Gênero masculino ou feminino. A ideia é essa. Abra sua boca com sabedoria. Você conhece alguém pelo nome aqui? Tem que conhecer pelo nome. Aponta para ele, briga com ele, fala: fulano, abra sua boca com sabedoria. Briga com ele. Aponta para ele, briga com ele, fala: irmão, fulano, abra sua boca com sabedoria. Posso lhe entregar uma palavra? Você está disposto a receber? Prisões vão ser abertas pela palavra que vai sair da sua boca. Pessoas vão ser curadas pela palavra que vai sair da sua boca. Situações vão ser resolvidas, pacificadas pela palavra que vai sair da tua boca. Aleluia! Faze-me justiça contra o meu adversário. Repita isso bem alto. Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela não queria vingança, ela queria... Se ela quisesse vingança, ela tinha que procurar um fora da lei. Ela não queria vingança. Eu escrevi para eu não esquecer. Antes de procurar quem quer que seja, defina o que você quer primeiro. Eu vou repetir, porque nessa hora alguém se distraiu. Olhe para cá. Pessoal daí, está me ouvindo? Antes de procurar quem quer que seja, defina o que você quer primeiro. É para todo mundo, tá? Mas eu acho que para os solteiros é 2 vezes mais. A pessoa que você procura combina com o que você espera? Eu vou repetir. A pessoa que você tem procurado combina com o que você espera? Ela queria o quê? Ela queria o quê? Então ela foi falar com quem? Quer ajuda de oração. Procura um crente pior do que você está. Quer uma palavra de orientação. Procura um desobediente, um insubordinado. Primeiro você tem que definir o que você quer. E depois a quem você vai procurar para ter o que você quer. Quero ser pastor. Cadê os meninos, jovens, solteiros? Olha bem para a cara dela, hein? Agora, para ver se o que você quer combina com o que você tem procurado. O que você quer? Quero uma família na rocha. Estou no tema da conferência. Veja bem se o que você tem procurado combina com o que você espera. Eu quero uma amiga de confiança, uma leal. Olhe bem para o número de nomes que ela cita de pessoas que não estão presentes de forma maledicente. E veja se quem você procura está combinando com aquilo que você espera. Essa mulher quer justiça, então ela vai na porta do juiz. O que Jesus está dizendo é: você só vai ter resposta positiva, ainda que demorada, se você procurar as pessoas certas, nos lugares certos. Você nunca vai achar, ou pelo menos via de regra, ouro no meio da lama. Ouro se acha na vitrine. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: melhore a tua rota e você vai encontrar aquilo que você precisa.
Não romantize pra cima de mim. Mas o Espírito Santo me encontrou no lixo. Mas você não é Espírito Santo não, minha filha. Você tem que começar a olhar para a sua vida e dizer: Deus, o que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Deus vai começar a rodear você de pessoas que combinam com aquilo que você quer viver. Deus vai colocar crente chato do teu lado, crente de oração, crente que acorda de madrugada, crente que faz campanha. Estou entregando uma palavra de fé, vai recebendo quem quer. Deus vai colocar gente do teu lado que vai te convidar para oração, para vigília, para consagração. E você vai dizer: Deus, 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 Deus. Deus vai dizer: não é nada não, eu só estou arrumando o cenário para tudo ficar a cara daquilo que você espera viver. Eu gosto de palavra. Gente, você congrega num lugar que tem 1 hora de revelação e 15 minutos de palavra. Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Porque comigo é tudo certinho, sabe? Só que tá tudo tortinho e você tá batendo palma. Começa a arrumar o que eu quero com o que eu procuro, o que eu espero com quem eu procuro. Ajusta. Ajusta. Ela diz: ei, faz justiça à minha causa. E por algum tempo não quis atendê-la. Preciso que você entenda isso. Então repita após mim: por algum tempo não quis atendê-la. A viúva no Antigo Testamento, tal como o órfão, representa pessoas desamparadas. Nas mensagens proféticas dos profetas maiores, menores, quando fala sobre o desamparo do órfão e da viúva, a ideia é das pessoas que não têm recursos. E aqui ela está simbolizando alguém que precisava de atendimento, mas ele não quis atendê-la. Eu quero que você olhe para mim, olhe por favor, porque Deus quer curar pessoas aqui esta noite. Deus me disse isso: eu vou curar pela palavra. Ele não quis, diga bem alto: não quis. Simples assim, tá? Ele não. Jesus não fantasiou a história. Possivelmente esteja na hora de nós pararmos de fantasiarmos algumas coisas sobre algumas pessoas. Eu vou repetir. Talvez esteja na hora de nós pararmos de fantasiarmos algumas coisas sobre algumas pessoas. Talvez esteja na hora de nós enfrentarmos a realidade. Esse homem não ajudou essa mulher porque ele não quis. Na vida haverá quem não nos ame. Na vida haverá quem não queira nos ajudar. Na vida haverá quem não queira caminhar conosco. Por favor, tire Deus desse rolo. Porque algumas vezes a gente ainda diz assim: não, porque Deus não quis. Não, a pessoa não quis. Eu vou falar uma coisa aqui, eu preciso que você tenha maturidade para me ouvir. Você está numa conferência profética bíblica, então você tem que entender. Toda esposa que veio buscar aconselhamento comigo, nos meus quase 25 anos de ministério, nenhuma delas olhou nos meus olhos e me disse: pastora, ou missionária, ou irmã de oração, porque quando eu comecei eu era uma irmã de oração sem um outro título. O meu esposo não quer. Todas elas me diziam: entrou uma feiticeira na nossa vida, entrou uma macumbeira na nossa vida, pastora, entrou uma pombagira na nossa vida. Quando na verdade algumas vezes a gente só tem que admitir, mesmo com dor, que o outro não quer. Virar a cabeça do meu filho, outra história que eu ouço muitíssimo. Sabe o que a mãe normalmente diz? As más companhias. Às vezes é verdade? É. Mas outras vezes seu filho não faz algumas coisas porque ele não quer. Essa quebra de ilusão
Esse extermínio de romantismo que Jesus faz com a história é doloroso. Porque eu também tento fantasiar, Nívia. Muitas vezes eu disse para o Eliomar, quem sabe a pessoa não tem algum problema, né? Eu fico tentando justificar, sabe, Cristiano? O não amor de alguém, sabe, Sérgio? Não, tem que ver a infância. Tem que ver se já não foi maltratado. Se alguém não feriu. Porque é difícil para mim olhar no espelho. Fulano não quer. E por que a gente fica... Vai doer de uma vez só. Nem todo mundo quer se assentar com a gente porque não quer. Não é porque a gente salga a comida, é porque não quer. Eu preciso dizer uma segunda coisa. Já estou notando que vocês já estão chateados comigo, mas eu vou continuar. Esse homem também não escolheu ela para maltratar. Ele simplesmente era assim. Você lembra? Não temia e nem, diga bem alto, ele era assim. Ele não escolheu, não perturbar aquela viúva, não. Ele não escolheu, não vou fazer justiça. Ele era assim. Isso desconstrói 2 ataques nas nossas emoções que nós recebemos muito: vitimismo e culpa. Eu vou explicar. Só fez isso porque eu sou feio. Só fez isso porque eu sou pobre. Só fez isso porque eu moro mal. Anota aí. Não foi Elias que produziu Jezabel. Ela estava apenas sendo miseravelmente ela mesma. Eu vou repetir, não foi Elias que produziu Jezabel. Ela estava apenas sendo miseravelmente ela mesma. Como você prova, Helena? Porque ela também fez com Nabote. Então Jezabel é Jezabel porque é Jezabel, e não porque Elias é profeta. Eu não sou responsável por quem me feriu, e não posso assumir essa responsabilidade, nem vitimismo. Fez porque eu sou pobre, nem culpa. Onde eu errei? Eu não errei em lugar nenhum. Eu erro muitas vezes, mas não posso me responsabilizar pelo erro que o outro cometeu pela sua própria vontade. Fica com o seu e eu fico com o meu, porque Jezabel não é produto de Elias. Jezabel é produto dela mesma. Você precisa escolher qual dor você quer sofrer, a sua ou do outro. Porque as duas você não aguenta. Porque aí a pessoa te fere e você chora porque foi ferido. E depois chora pensando, será que ela me feriu? Porque no fundo, algum dia eu feri também. Isso deixa a gente doido. Jezabel não precisa de Elias para ser Jezabel. Ela é Jezabel. Isso quebra o círculo do vitimismo e da culpa. Nunca mais, diante dos erros dos outros, você deve se perguntar: onde eu errei? Diante dos erros dos outros, você deve se perguntar: como eu posso ajudá-lo a não errar? Deixa o que é dele na mão dele e só pega o que é seu, porque os pecados do mundo inteiro só Jesus conseguiu carregar. Eu não consigo, nem ninguém que está aqui. Levante uma das suas mãos, porque eu oro nesse momento, enquanto termino esta mensagem. Mas eu preciso pausar para orar pela tua vida, para que Deus te liberte de toda acusação mentirosa que você ouviu ao longo do caminho. Talvez sua mãe tenha lhe convencido que os erros que o seu pai cometeu tenham sido da sua responsabilidade. Talvez o seu esposo tenha lhe convencido que os erros que ele cometeu sejam da sua responsabilidade. Talvez a sua esposa tenha lhe convencido que os erros que ela cometeu sejam da sua responsabilidade. Mas eu oro agora para que essa prisão seja
seja aberta na sua vida, porque o homem se queixa apenas dos seus próprios pecados e cada um de nós dará conta de si a Deus. Eu quero nesse momento, no poder da palavra e como ministra de uma nova aliança, liberar uma palavra de libertação para a sua vida. Seja livre de toda a cadeia de culpa no poder do nome de Jesus. Se você consegue aplaudir ao Senhor acima da sua cabeça, faça isso. Olhe para mim. Mas disse consigo. Repita bem alto, mas disse consigo. Respire fundo para oxigenar o cérebro. Isso, para você não ficar aí. Respire. Mas disse consigo. Mas disse consigo. O juiz era justo? Vocês já sabem disso, hein? O juiz era justo? Não. Perfeito? Não. Mas atendendo a sua simples condição humana, ele é capaz de mudar de opinião. Eu vou repetir. Ele é perfeito? Não. É justo? Não. Mas atendendo a sua simples condição humana, ele é capaz de mudar de opinião. Durante muito tempo ele pensou, não vou fazer nada por essa mulher. Mas agora ele pensa diferente. Nós não podemos aprisionar pessoas em algumas situações por causa do comportamento ou da fala que elas tiveram um dia. Pessoas mudam. Viu? Nem precisei falar. Vocês pegaram? Pessoas. Você mudou nos últimos 10 anos? Abaixa a mão. Você mudou nos últimos 5 anos? Você mudou nos últimos 2 anos? Você mudou no último 1 ano? Por que você não acredita na mudança das pessoas? Eu mudei, você mudou. Por que as pessoas não podem mudar? O ser humano tem capacidade de se reinventar, de mudar. Ele não é justo, ele não é perfeito, ele só é um ser humano com essa atribuição. Helena, não vou confiar em fulano nunca mais. Você está aprisionando alguém. Você precisa soltar essa pessoa. Você precisa olhar nos olhos dessa pessoa e falar para ela, eu confio de novo. Você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que falar. Para quem já mentiu para você, muitas vezes eu acredito que você não é mais mentiroso. Você tem que falar. Se você decidiu ficar num casamento onde houve infidelidade conjugal, você tem que olhar nos olhos do seu cônjuge e falar, eu acredito que você não vai repetir isso. Se você decidiu reaver uma aliança com um amigo depois de uma decepção, você precisa olhar para esse amigo e falar, eu acredito. Gente, a gente precisa renovar o crédito. A gente precisa renovar o crédito. Eu vou dizer a terceira vez, a gente precisa renovar o crédito. É tanto rótulo. Se eu levasse o meu rótulo de 15 anos, de 20 anos, de 10 anos, talvez eu não suportaria. O Espírito Santo dissolve os rótulos na água e ele diz nova história. E se ele vira a minha página, por que eu vou seguir? Aí eu vou falar devagarzinho para você pegar. Se ele vira a minha página, eu não tenho o direito de segurar a página do Eleomar. Eu tenho que acreditar que a página do meu marido também pode virar. Se o Espírito Santo virou a minha página, ele tem poder de virar a sua página. Aponta para alguém e diga isso a essa pessoa. O Espírito Santo virou a minha página, ele também vira a sua página. Se o Espírito Santo virou a minha página, ele também vira a sua. Ele disse consigo, ainda que não temo a Deus. Estou quase terminando, hein? Não deu 1 hora ainda não, né? Já me acusaram aí essa semana que eu estou falando muito, que eu vou bater as 2 horas igual minha cunhada. Eu falei, não, que ela é mais nova, eu não vou aguentar isso tudo. É porque aqui eu estou lenta, aqui eu estou na pegada da Devip, mas em outras igrejas eu não consigo tanto tempo, porque a gente acaba falando um pouco mais rápido, não tem essa necessidade de esmiuçar dessa forma, e aí a gente usa menos tempo. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Quem disse isso sobre ele primeiro foi Jesus, ok? Quem disse isso sobre ele foi? Jesus. Mas assustadoramente, não é só Jesus que diz isso sobre ele.
Eu preciso dizer 3 coisas. Querem ouvir? Diga aleluia. Ele tem consciência de que ele é. Posso falar a segunda? Ele tem coragem de dizer quem é. Porque ele não só sabia, ele dizia ainda que não tem mais Deus. Então ele não só sabia, como ele tinha coragem de admitir. Posso dizer a terceira coisa? Mas não revelava a menor disposição de mudar. Quantas vezes eu não fiz isso e você também? Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente usa aquela frase de 3 palavras. Alguém lembra? Eu sou assim. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Eu. Agora olhe para o seu irmão e diz: mas não precisa continuar assim. O poder transformador de Jesus está aqui esta noite. Ele pode nos transformar. O homem tem consciência, o homem tem coragem, mas não tem disposição. Eu gostaria de desafiar aqui quem tem consciência, quem tem coragem, a também ter disposição. Porque eu vejo alguns crentes que têm consciência, têm coragem, mas não têm disposição. Esses dias eu peguei o celular, tem mais ou menos uma semana, eu disse para o Leomar aqui, ó. O que quebra o coração de qualquer líder, de qualquer pastor. Ô pastora, me perdoe. Me perdoe a senhora. Me perdoe a igreja. O que a gente diz diante disso? Já passou do tempo, gente, em que você aprontava em casa e pulava o muro da vizinha e ficava dormindo na rua até meia-noite, achando que sua mãe ou seu pai iam dormir e deixar você do lado de fora. Quando você chegava, ela estava atrás da porta com a vara te esperando. Porque naquele tempo você não tinha consciência, devido à sua idade, que pai e mãe não deixam um filho na rua, vai esperar o tempo que for, ou vai sair para buscar. O Espírito Santo está dizendo: se você tem consciência, se você teve até coragem, agora você precisa ter disposição. Eu vou me levantar. Eu tive consciência, eu tive coragem e eu terei disposição. Matthew Henry afirma sobre isso. É triste quando um homem sabe o quanto é mal e não faz nada para mudar. Aí eu me lembro de Davi e gosto dessa oração. Ele ora essa oração e eu também oro. Expurga-me os erros que me são ocultos. Já leu isso na Bíblia? Ele ora a palavra quando está orando, e eu também oro a palavra nesse sentido. Senhor, expurga os erros que me são ocultos. Porque tem coisas que a gente faz e não tem consciência de que está fazendo. Só que o Espírito Santo me confrontou na minha mesa de estudo e me disse o seguinte: comece a mudar o que você já tem conhecimento da necessidade de mudar. É legítimo orar como Davi, claro, até porque é uma oração bíblica. Deus, expulsa de mim, afasta de mim o pecado que me é oculto, que eu não tenho consciência dele. Mas nesta noite eu quero que você levante uma de suas mãos e diga: Espírito Santo. Não, gente, mais alto: Espírito Santo, me ajude a mudar o que eu já conheço. É isso que o Espírito Santo quer transformar na nossa vida. Não precisa de um exame minucioso para procurar pecados novos. Se eu já começar a mudar o que eu sei, eu já serei melhor do que eu sou. Eu vou repetir: se eu mudar o que sei, já serei melhor do que sou. Quero fazer um seminário de como me tornar uma pessoa melhor. Comece pelo que você já sabe. Eu não sou contra o seminário, gente, ok? Eu fiz curso superior, fiz pós-graduação. Como brinco com os meus parentes, já fui coachizada.
comigo não tem essa. Tenho terapeuta. Eu não vivo numa redoma de... Não preciso. Só que informação só gera mudança se houver disposição. Senão você vai ser um pecador bem informado. Eu me recuso a ser uma pecadora bem informada. Eu quero que tudo aquilo que o Espírito Santo já me deu como verdade seja transformado imediatamente na minha vida. Eu já quero com o que tenho começar a transformar o que eu sou. Pegue na sua Bíblia, levante sua Bíblia e diga: eu quero com o que eu tenho transformar o que sou. Eu quero com o que tenho transformar o que sou. Eu não temo a Deus nem aos homens. Todavia, como essa viúva me molesta, ela molestava ele, gente? Ela molestava ele? Eu só vou ler, tá? Que o meu tempo já acabou. Ela não está molestando ele. Ela quer que um juiz faça. Algumas pessoas se sentem afrontadas quando o que queremos delas é simplesmente que elas correspondam ao papel ou ao título que receberam. Não é uma afronta, bem, quando eu digo para você de manhã sair para comprar pão. Não é uma afronta quando você entra no quarto e diz: eu estou indo para a obra, e eu te pergunto: já comprou o pão? Não é uma afronta, Alaf, quando eu te pergunto: já ligou para os irmãos que receberam Jesus? Não é uma afronta, Catiúcia, quando eu lhe pergunto: já verificou o e-mail? Já transmitiu tal informação? Não é uma afronta, Silviane, quando eu lhe pergunto: sabe onde está tal irmã? Não é uma afronta quando seu esposo espera de você amor, submissão, cuidado. Não é uma afronta quando a sua esposa espera de você provisão, proteção. Quando ela diz para você: não vai me defender, e tua família achincalha ela, e você igual um bebê chorão diz: minha família. Quando tua mãe te cobra obediência e honra, ela não está te afrontando. Quando um pastor olha para a gente, Sérgio, diz assim: entrega a palavra, e você veio para pregar, não é uma afronta. Você não diz que é pregador. Corresponda ao título que você tem, ao papel que Deus te deu na tua família, na igreja que você ministra, na sociedade que você vive. Só isso. Vou fazer justiça. Ela me molesta, eu vou fazer justiça. Gente, eu preciso dizer isso para vocês: o poder de fazer o bem estava nas mãos da pessoa errada, mas o poder de não desistir estava na mão dela. Ele disse: eu vou fazer justiça. Levante as suas duas mãos, porque eu vou lhe entregar uma palavra. Eu quero que você ouça bem. Está todo mundo me ouvindo? Diga: eu. Sua insistência erguerá troféus trazidos por mãos encolhidas. Eles não querem, mas eles serão obrigados a entregar o troféu na tua mão. Vai ter gente vindo assim, ó, mas vai ter que entregar. A glória de Deus está enchendo esta casa. A glória de Deus está enchendo esta casa. A glória de Deus está enchendo esta casa. Ele não vai fazer por respeito a ela. Ele não vai fazer por respeito a ela. Ele não vai fazer por respeito a ela. Ele vai fazer por aversão a ela.
Ele não vai fazer por amor a ela, ele vai fazer por aversão a ela. Ele não vai fazer porque ele gosta dela, ele vai fazer porque ele quer se ver livre dela. Deus não. Diga bem alto, Deus não. Ele faz justamente pelo contrário. Por favor, grava isso. Ele vai fazer por aversão a ela, Deus não. Ele faz justamente pelo contrário. E ele não faz justamente pelo contrário. Helena, eu não entendi, eu vou explicar. Quando Deus te dá, não é por aversão, é por amor. Quando ele não dá, não é porque ele quer se ver livre de você, é porque ele sabe que se ele der, ele vai perder você. Tem coisas que Deus não dá para não perder você. Você vai pedir, você vai chorar, você vai clamar, vai fazer 7 campanhas, 14, 21, 28, mas o Espírito Santo está dizendo, não vou dar, porque eu não quero me ver livre de você, eu quero ter você atada ao meu peito, eu não quero me ver livre de você, eu quero ver você assentada à minha mesa. Você não é um mendigo, um inoportuno, que bate na porta de um prepotente, e o prepotente, para se ver livre do mendigo, diz, toma. O Espírito Santo está dizendo, você não é mendigo, e eu não sou prepotente. O que for para glorificar o meu nome eu dou, o que for para tirar você da minha porta eu não dou, porque eu quero você na minha porta. Levanta do teu lugar, se prepare, Deus vai fechar algumas portas. Se prepare, Deus vai fechar algumas portas para você não sair da porta dele. Se prepare, Deus vai mudar algumas rotas para você não sair da rota dele. Eu vou dar para essa mulher parar de me importunar. Importunar aqui é aborrecer. É a mesma palavra grega que Paulo usou em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo. A melhor palavra que é esbofetear. Todas as vezes que essa mulher gritava na porta do juiz, era uma bofetada nele. Eu disse, Espírito Santo, o que é isso? Ele me disse, a oração. A parábola é sobre oração. Você pensa que é fraca? Você pensa que é fraco? Você pensa que é ruim de briga? Toda vez que você entra no campo de batalha para orar pelo seu esposo, para orar pelo seu filho, para orar por alguém que você ama, você está esbofeteando a resistência que existe no caminho. Eu vou repetir, todas as vezes que você ora, você está esbofeteando a resistência que existe no caminho. E nenhuma resistência perdura por muito tempo sendo esbofeteada. Eu estava passando em uma rodovia em São Paulo, e um grupo de vândalos, não tinha nada a ver com as manifestações dos caminhoneiros, dos vândalos, decidiram fechar a pista. Eu não sei o que eles queriam, não sei a quem eles representavam, não sei a quem eles gritavam, eu só sei que eles estavam com muita disposição. Trouxeram pneu, trouxeram sofá velho, trouxeram estante, no final trouxeram até carroça. Eu precisando passar para ir ministrar em uma cidade, tal como as outras pessoas também precisavam, e a pista fechada e o fogo subindo, mas uma disposição incrível. Quanto mais bagulho eles traziam, mais bagulho vinha. Eu disse, meu Deus, eles vão queimar a casa inteira deles hoje, trazer tanta coisa. Não sei onde estava aquela lixarada. Não era caminhoneiro, não tinha faixa de nada, não sei o que eles queriam, eles não diziam nada. Eles só jogavam lixo na pista, aproveitando, né, o clima que o Brasil está, para vamos nos distrair um pouco, vamos fazer bagunça um pouquinho. Daqui a pouco chegou o primeiro carro de polícia, eles não se intimidaram. Chegou o segundo, o terceiro, o quarto. Ninguém se intimidou, gente, com uma coragem incrível. Daqui a pouco, os policiais começaram a agir com gás de pimenta
e bala de borracha. Não ficou um corajoso, gente. Era tanta gente correndo e eu clamando pelo sangue de Jesus. Não deixa matar não, Jesus. Guarda, tem sangue a poder. Dá livramento a esses meninos. Os meninos. Você está sofrendo uma resistência, um bloqueio nessa via espiritual onde você tem clamado. Mas toda vez que você ora, você esbofeteia. Toda vez que você ora, a resistência cede um pouco. E quanto mais você intensificar, mais os inimigos vão correr. Se prepare para ver uma mudança de cenário. Vias serão liberadas no mundo espiritual na sua direção. Jesus disse: ouviu o que disse o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus está dizendo: ela prevaleceu pela insistência, levante a mão, mas vocês vão prevalecer pela eleição. Eu serei gracioso com vocês. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, subitamente, inesperadamente. Quando você menos esperar, a resposta da oração vai chegar. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu estou perguntando, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar fé na terra? Ele vai achar fé na terra? Pode até não achar uma fé desse tamanho, mas um grãozinho de mostarda tem aqui. Tem um grãozinho aí? Levanta a tua mão e grita: eu não vou parar. Debaixo do sangue de Jesus, eu não vou parar. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. E quando eu chorar, até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois saído louvarei, e eu louvarei. Desistir é pecado. Não é desistir do que não deu certo. Desistir do contato com Deus. Desistir do altar da oração. Desistir do convívio com o Espírito Santo. A igreja ligada orando. Eu estou chamando para o altar agora todas as pessoas que em algum momento desistiram. Estão afastadas da igreja, afastadas da comunhão, perderam o primeiro amor, deixaram de orar, deixaram de congregar. Sai do teu lugar agora, passa pelo meio desse corredor aqui, porque eu estou esperando você. Pode vir no nome de Jesus. Está chegando a primeira pessoa preciosa aqui. Tu és real. Tem mais? Cadê a segunda? A igreja orando. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
coração eu posso Desista de desistir agora. enxergar e entender. Vem. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos a meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você está parado. Você deixou de congregar. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. Sai do teu lugar e vem para cá, porque eu quero orar com você agora. Estou chamando também você que ainda não recebeu Jesus como Senhor. Já ouviu tantas mensagens, sabe que Ele é o Salvador e Senhor, mas ainda não se posicionou. Vem para cá, que eu quero orar com você. Verifica se tem uma pessoa do teu lado e traz ela aqui. Verifica se tem uma pessoa atrás de você. Nem mais uma noite afastado, nem mais uma noite parado, nem mais uma noite desistindo do que Deus tem para você. Chega! Hoje é o dia, hoje é a hora, é tempo de mudança para a tua vida. Vem, vem. A minha fonte é teu amor, minha colheita. Aplaude a Jesus, igreja. É teu amor, minha herança é teu amor. Oh, yeah. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Senhor, nós queremos te glorificar por essas vidas preciosas que estão aqui no teu altar. Nós entendemos que elas foram tiradas do império das trevas e recebidas no reino do Filho do teu amor. Abrace-as com teu abraço de Pai amoroso. Recebe-as esta noite, e que esse novo tempo que elas passarão a viver a partir de hoje seja mais abundante do que tudo que elas viveram até aqui. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Celebre ao Senhor por essas pessoas.